Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. Novembro é o mês da prevenção e sensibilização para o cancro da próstata, uma doença que continua a ser uma das principais causas de morte entre os homens. Em Cabo Verde, o cancro da próstata é o inimigo silencioso que mais tira a vida aos homens. Todos os anos, dezenas de famílias veem os seus pais, irmãos e amigos enfrentarem uma batalha que poderia ter sido vencida se o diagnóstico tivesse chegado a tempo. Mais de 70% dos casos são descobertos apenas quando a doença já está avançada, quando as opções de cura são poucas e o sofrimento é grande. E tudo isso muitas vezes por vergonha, medo ou tabu de fazer um exame simples que pode salvar vidas. Mas o silêncio não cura. A coragem sim. A prevenção é a nossa maior arma. O toque retal não diminui a masculinidade, mas aumenta as hipóteses de viver. Para lançar luz sobre este tema, recebemos o urologista Sidónio Monteiro, que é também membro fundador da Associação Cabo-Verdiana de Luta contra o Cancro, a quem aproveito aqui para cumprimentar. Sidónio, muito obrigado pela disponibilidade de juntar-se nesta conversa. Seja bem-vindo ao Ponto de Vista. Muito obrigado, eu agradeço esta oportunidade que nos dá de, mais uma vez, dirigir-nos à sociedade cabo-verdiana no sentido de transmitirmos mensagens que nos levam à prevenção e a nos sensibilizarmos sobre esta problemática do cancro da próstata que, segundo acabou de dizer mesmo, trata-se de um problema de saúde pública muito importante em Cabo Verde. Muito bem, mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos acompanhar uma reportagem dos cidadãos sobre este tema. O cancro da próstata é hoje uma das principais causas de morte entre os homens. Apesar dos avanços na medicina e da crescente consciencialização, o diagnóstico tardio e o tabu em torno dos exames continuam a ser barreiras que impedem uma detecção precoce e eficaz. O chamado toque retal para o diagnóstico de doenças prostáticas permite identificar o tumor, constituindo ainda um dos métodos mais eficazes na prevenção da doença para homens acima dos 40 anos. É para tudo alguém que é homens, para fazer aquele rastreio, até de graça para fazer, no trabalho. Já acho que no início de minha vida começa a fazer, tudo alguém estava a fazer. E para hoje é uma restrição, a partir de 40 anos, não se engano. E a pessoa está sentindo aquele preconceito, medo de ir para o médico para fazer, mas é importante que o homem a partir de 40 anos para riba deve fazê-lo. Daí que não álcool em excesso, tabaco, etc., de contribuir para a prevenção. E se tem como detectar as doenças através de toque, por que não? E médico ele é capacitado para isso. Se tivesse outro que é só para técnico retal, podia ser, mas já que para toque retal pode descobrir, por que não? É uma coisa normal, acho que alguém que deve ter medo dele. O envelhecimento da população, o sedentarismo, a alimentação desequilibrada e a falta de rastreios regulares estão entre os principais fatores de risco. Mas há um elemento que preocupa ainda mais os profissionais de saúde, o estigma cultural, um tabu que cada vez mais homens estão a quebrar. A gente costuma fazer e depois, de 40 anos, chega no médico, era a doutora Alga, no consulta e fala, mas está tudo ok, passa sempre está job, para modo uma coisa que às vezes também surge depois, de 40, de 50, depois. Já teve 2 vezes que estava no médico através disso. Portanto, nunca tem receio com isso, para cuidar de saúde, né? E o senhor já chega de fazê-lo ou ainda não? Não, já fazê-lo. Sempre tem estado a fazê-lo, um médico que próprio a tempo de fazer uma cirurgia, né? E, portanto, é uma coisa normal. Ninguém chega de ver, mas você pensa que não vai fazer. Portanto, ainda tem um certo receio de homens na procura... Mas 70% mais ou menos, receios de chegar para Maria. É um exame que você vai fazer que é muito confortável. Mas hoje a tecnologia evoluiu,
Portanto, hoje não tem outro método, né? Que me está pela tudo homem para fazer, porque é questão de saúde, né? E novembro, sendo mês de novembro azul, não está tempo ainda de aderir a essa campanha. Profissionais de saúde recomendam que os homens a partir dos 45 anos façam o exame da próstata anualmente e mais cedo a partir dos 40 se houver antecedentes familiares da doença. Além disso, uma alimentação equilibrada, rica em frutas, legumes e peixes, aliada à atividade física regular, pode reduzir significativamente o risco de desenvolver cancro da próstata. O cancro da próstata continua a ser um inimigo silencioso em Cabo Verde, mas é também uma doença altamente tratável quando detectada a tempo. Vencer o medo, romper o tabu e apostar na prevenção são passos essenciais para mudar o panorama da saúde masculina no país. A prevenção é a nossa maior arma. Mas antes de entrarmos na nossa conversa, faço aqui um parêntese para parabenizar a nossa seleção feminina de futebol pela primeira qualificação de sempre para o Campeonato Africano das Nações. Portanto, Sidónio, a sociedade parece cada vez mais consciencializada sobre esta problemática do cancro da próstata. Realmente, nos últimos anos, temos feito um trabalho bastante profundo de sensibilização. Várias instituições têm sido parceiras neste trabalho e notamos que tem melhorado essa sensibilização das pessoas em relação ao diagnóstico precoce. Portanto, nós temos dito sempre que a questão fundamental é a prevenção. É a prevenção. A prevenção, porquê? Porque se conseguirmos detectar a tempo o cancro da próstata, é quase, podemos dizer, curável a 90 e tal %. Temos uma percentagem mínima que pode não ser assim tão curável, mas é medicina, como se costuma dizer, 2 e 2 nunca são, não é sempre 4. Portanto, há doenças, mas também há pessoas, não é? Há pessoas que estão doentes, então cada pessoa é uma pessoa e então às vezes as circunstâncias podem mudar, mas estatisticamente nós sabemos que quando se faz o diagnóstico precoce é praticamente curável, não é? E então esse deve ser o nosso foco, levar as pessoas. Na reportagem eu vi que falou-se aí de 40 anos e falou-se de 45 anos. É bom que se esclareça essa questão. A partir de 40 anos, normalmente é quando as pessoas têm familiares que já tiveram, um familiar próximo, um irmão ou o pai, um familiar muito próximo que já teve cancro da próstata, então deve, portanto, porque há esse fator genético, deve, neste caso, começar a perguntar como é que vai a minha próstata. Essa é a pergunta. Como é que vai a minha próstata? Porque eu costumo até brincar, eu digo, vem como o ladrão da noite, não avisa. Não avisa, portanto é silencioso o cancro. Só quando já está a dar sintomas é porque já está numa fase bastante avançada. Daí que nós devemos fazer essa pergunta, como é que está a minha próstata? Aos 40 anos, para as pessoas que realmente têm familiares próximos que já tiveram. A partir de 45 anos, em Cabo Verde, há países que dizem a partir de 50, mas na raça negra, estatisticamente também, se sabe que a partir de 45 anos há mais probabilidades. Então, nós recomendamos que a partir de 45 anos, cada homem deve perguntar como é que vai a sua próstata. E, ao fazer essa pergunta, naturalmente, é tentar aproximar-se do médico, portanto, para a realização dos exames necessários. Nós temos o toque retal que já se falou nessa reportagem, que é muito importante, porque é algo que demora segundos, não é doloroso, pode ser
alguma indisposição ligeira no toque, mas faz-se com lubrificantes, não demora muito. E esse toque é muito importante. Porquê? Porque a próstata, portanto, quando começa a ter sinais de cancro, é pela parte exterior da próstata. É onde nós conseguimos, com o toque retal, chegar e palpar a próstata. Fazendo essa palpação, então, nós temos essa consistência aqui, que normalmente é igual à da próstata. Se fizermos essa aqui com ou o nariz. Então, essa é a consistência normal da próstata. Então, aí, qualquer alteração, se for, por exemplo, muito duro, a gente já começa a desconfiar que pode haver alguma coisa. Ou então, se encontrarmos um nódulozito, então aí também começamos a desconfiar e avançamos para outros exames que são necessários e que se fazem. Temos a ecografia, temos o exame do PSA e temos outros exames que fazemos e completamos o diagnóstico e assim, em função desse diagnóstico, determinamos qual é o melhor tratamento. Portanto, por isso é que eu dizia, portanto, que o importante é fazer essa pergunta a si mesmo. Como vai a tua próstata? Como vai a minha próstata? Eu devo, a partir dos 45 anos, aqui em Cabo Verde, toda a gente deve fazer essa pergunta. Portanto, perguntava se o toque retal é o método mais eficaz ou é o primeiro passo para a detecção precoce? Não, é um método bastante eficaz, mas não é o único. Tanto é que, ultimamente, nós, urologistas, temos exigido, nesses rastreios, que se faça também o PSA. Porque já verificamos que o PSA pode estar ligeiramente aumentado, mas não ter nada de cancro da próstata, uma infecção, uma prostatite, uma infecção urinária, um aumento da próstata também, que 70% dos homens a partir de 50 anos costumam ter, que é a hipertrofia benigna da próstata, que dá mais sintomas. Pode não ser um cancro da próstata. Entretanto, quando se tem alteração do PSA e se nota também alguma dureza e a palpação nos dá algo, então aí combinamos as duas coisas e avançamos com outros exames quando temos a suspeita. Daí que não é só o cancro, só o toque retal. É o toque retal, mas também associamos outros exames, como o PSA, fazemos o PSA total, fazemos o PSA livre e temos outros exames como a ecografia também, que nos ajuda a fazer. E depois, se detectamos o cancro, naturalmente temos outros exames que são para o que nós dizemos o estadiamento do cancro e saber então qual é o melhor tratamento. Portanto, começando do início, o que é cancro da próstata e por que é tão importante falar desta doença neste mês de novembro? Bom, primeiro vamos para a próstata. A próstata o quê? A próstata é um pequeno órgão do tamanho de uma noz, que está logo a seguir à bexiga. Viu-se aí naquele exame que se mostrou, logo a seguir à bexiga. E dentro dela passa um tubo que é a uretra, que vem sair no pênis. Portanto, e por aí passa a urina que vem e sai. Então, para que é que serve? Também está ligado a duas vesículas seminais que têm nesse tubo que é onde tem armazenado o esperma que é produzido pela próstata, aquele líquido, não são os espermatozoides. Os espermatozoides são produzidos pelo testículo, mas aquele líquido que transporta é produzido pela próstata e é armazenado. Quando há uma ejaculação, vem todo esse produto com os espermatozoides que vão ajudar no processo reprodutivo.
Portanto, tem uma função muito importante. Agora, acontece que esse órgão, numa grande percentagem de homens, começa a aumentar de tamanho, com pequenos nódulos, que normalmente a maior parte é o que nós chamamos de hipertrofia benigna da próstata. Mas dá muitos sintomas. Portanto, porquê? Porque aquele tubo que vem com a urina da bexiga, passando pelo pênis e que sai, quando começa a aumentar de tamanho, o aumento é por dentro. O aumento é por dentro. E então, aquela luz, ou seja, aquele espaço por onde passa a urina, começa a ficar mais estreita. E então, impede a saída da urina. Então a gente tem que fazer o esforço. Dores na bexiga também. Sim, então a bexiga, para poder tirar a urina, começa a fazer o esforço. E então começa a ficar mais forte. E dá o que nós chamamos a bexiga de esforço, porque fica mais grossa. E então isso pode trazer infecções urinárias, pode trazer a formação de pedras na bexiga, e sangramento, e uma série de outros sintomas. As pessoas começam a urinar à noite, e muitas vezes, porquê? Porque não consegue esvaziar toda a bexiga de cada vez. Então, urina muitas vezes. Portanto, agora, isso é o que nós chamamos de hipertrofia benigna da próstata. Isto dá sintomas, mas aí é preciso ter em devida conta que, quando se trata de cancro, como não começa por dentro, como a hipertrofia benigna, que começa por dentro, e com esses nódulos a impedir a saída da urina, começa por fora, portanto, naquela parte exterior. Começa naquela parte exterior. E então, quando estiver só dentro da próstata, é o momento certo para ser diagnosticado. Porque se estiver confinado, como costumamos dizer, confinado à próstata, a gente localizar, está aí o tumor dentro da próstata, ainda não começa a dar sintomas, mas está aí localizado. Por exemplo, um tratamento que é uma operação cirúrgica para... Temos vários métodos, né? Mas, portanto, a remoção, por exemplo, desta próstata, numa prostatectomia radical, que já se faz até em Cabo Verde, pode ser curativa, né? E agora, o problema que se põe é quando é que as pessoas não buscam, às vezes, não fazem aquela pergunta, como está a minha próstata, em devido tempo. E então, quando esse tumorzinho que começa no exterior já começa a passar para apanhar quase toda a próstata e começa a sair para fora da próstata, naquela primeira parte, que é a primeira que costuma começar, é pela gordura que está à volta da próstata. Mas depois passa para o osso, depois passa para o fígado, passa para os pulmões, passa para o cérebro, e aí acaba por levar à morte. E é isso que temos que evitar. Portanto, que faça esse percurso, porque quando apanha os ossos, apanha os gânglios linfáticos e vai para o fígado, vai para os pulmões ou para o cérebro, já não temos muita chance de cura. Chance de cura mais de 90% é quando está confinado à próstata, diagnosticado a tempo, já se pode ter uma boa chance de cura. Muito bem, Sidónio, vamos ter para uma curta pausa e já voltamos. Portanto, já a seguir, continuamos a conversa com Sidónio Monteiro sobre os desafios do diagnóstico e do tratamento do cancro da próstata e sobre o impacto emocional que esta doença tem nas famílias. Fique connosco, voltamos já.